Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês os sistemas numéricos. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Matemática Discreta 1 aí do meu canal. Então se você está estudando esse tema aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí. Assiste os vídeos dessa playlist aqui, beleza? Então gente, aqui é a nossa primeira videoaula referente à disciplina Matemática Discreta 1. Então como tema inicial eu escolhi os sistemas numéricos. Como o foco do nosso curso é mais para as áreas de sistema da informação e computação, nós precisamos entender bem o que é um sistema numérico, porque essas ferramentas desenvolvidas aqui são, digamos, um pontapé inicial para a pessoa começar a programar, entender como a máquina funciona, como ela processa seus cálculos. Afinal, um computador nada mais é que uma máquina de computar, de realizar cálculos e operações. Então, nesse sentido, nós precisamos entender que ele vai trabalhar sobre um sistema numérico, certo? Nós, usualmente, conhecemos o sistema decimal, que é aquele de base 10, onde um número ele é escrito como uma combinação dos dígitos que vão de 0 até 9 e também potências de 10, tá certo? Então, a gente faz uma combinação dos dígitos de 0 a 9 multiplicados por potências de 10, então a gente consegue escrever qualquer número real. Só que, somente os números decimais, eles não são suficientes para trabalhar de forma assim, mais adequada em certas situações, como por exemplo no computador. O computador ele já gosta de utilizar mais, o sistema mais natural para se trabalhar na computação é o sistema binário, que dá a ideia do 0 e 1, falso e verdadeiro, desligado e ligado. Quando pensa em computador, antigamente a gente pensava naquela luzinha que se acende e apaga, que são as realizações dos cálculos ali, são feitos dessa forma. Então a luz ora está acesa, ora está apagada, a ideia do 1 e do 0. Então nesse sentido nós precisamos de outros sistemas. Aqui eu listei os quatro que a gente vai estudar aqui, que é o decimal, o nosso sistema usual, o binário, o sistema preferido do computador, o octal e o hexadecimal, que são na verdade opções ao binário em algumas situações, tá certo? Então gente, para a gente começar, vamos relembrar um pouquinho. Vamos pegar um exemplo aqui. Depois eu vou botar uma definição para você entender melhor. Então, vamos pegar aqui o 11 no sistema decimal. Vou botar um 10 aqui para indicar o sistema no qual eu estou trabalhando. Esse 11 no sistema decimal ele pode ser escrito assim, 1 vezes 10 a primeira, para dar a ideia que aqui é uma dezena, tá certo? Uma dezena, mais 1 vezes 10 elevado a zero. Uma unidade. 10 elevado a zero vale 1. Observe que 1 vezes 10 é 10. 1 vezes 1, 1. 10 mais 1 dá exatamente o 11. Contudo, se tratando do computador, a gente poderia, na verdade, se deparar com esse número aqui, 1 na base 2. Como veremos mais adiante, a gente vai trocar esse 10 aqui por potências de 2. As posições continuam sendo a mesma, que é a posição 0 que é a posição 1. Por exemplo, vamos tratar um pouquinho esse negócio de posição aqui, 137,54. Vamos supor que esse aqui seja o número real de base 10 que a gente está usualmente acostumado. 137,54. Então nesse caso aqui, esse cara aqui a gente vai chamar de posição 0, esse aqui de posição 1 e esse aqui de posição 2. E se a gente andar à direita na vírgula, posição menos 1, posição menos 2, ou seja, para lá aumenta negativamente, para cá aumenta positivamente. Esse cara aqui, ele tem posição 0. Tá certo? Então, nesse sentido, se a gente for pensar esse cara aqui na base 2, esse 1 na base 2, evite chamar de 11, porque 11 é o número dado na base 10. Então, eu não sei qual o nome. Você pode até chamar de 11, mas fala-se 11 na base 2, tá certo? E não somente um 11. Então, você vai ter aqui 1 vezes 2 a primeira, afinal, as posições são as mesmas, mais 1 vezes 2 elevado a zero. Olha que interessante se nós desenvolvermos isso aqui. 2 a primeira é 2. 1 vezes 2, 2. 2 elevado a 0, 1. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Então, há uma equivalência entre o 1 na base 2, ou 11 na base 2, se você preferir. Eu não gosto muito de chamar assim, de dar o mesmo nome, mas tudo bem. Ele é equivalente ao 3 na base 10, tá certo? Então, tendo em vista isso aqui, nós temos uma definição para formalizar o que foi dito aqui em cima, tá certo? Para a gente pensar numa base qualquer. Não só nessas 4 que nós vamos trabalhar, mas pode ser com base qualquer. Base 7, base 5, base 25, base 32, sei lá, qualquer base que você pensar, a ideia vai se processar segundo essa definição aqui. Então vamos a ela. Dado um número natural b maior que 1 e o conjunto de símbolos, beta, que vai ser a nossa base, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos b menos 1, tá certo? Depois a gente vai entender quem é esse b na parada. A sequência de símbolos
que é o número na base B, ele vai ser uma sequência de dígitos, tá certo? Onde os dígitos vão estar dentro desse conjunto aqui, ó. Então vai ser os dígitos, tipo assim, esse cara aqui, ó, se eu pegasse, então esse cara aqui seria o D0, D1, D2, D-1 e D-2, tá certo? Então a gente escreveria a sequência de dígitos, um do lado do outro, certo? Representa um número positivo, XB, dado por isso aqui, que é a expansão como nós fizemos aqui para o 11, tanto na base 10 quanto na base 2, tá certo? Então a gente vai pegar e multiplicar ele pela potência correspondente elevada à posição dele, tá certo? Então se ele estiver lá na posição 0, vai ser ele vezes a potência a 0. Para um dígito que está na posição 1, vai ser esse dígito vezes a base elevada a 1. E por aí vai. Onde esses caras aqui estão aqui dentro desse conjunto, tá certo? Então esses DIs aqui, eles pertencem a essa base beta, tá certo? Vamos dar um exemplo. Ó. No caso do sistema decimal, a gente até vai falar dele daqui a pouco, mas vamos adiantar. Esse B aqui vai ser 10. Então, 10 menos 1, 9. O que acontece? No sistema decimal, eu vou usar os dígitos de 0 até 9 multiplicados por potências de 10, tá certo? Para representar um número decimal. No sistema binário, por exemplo, o B vai ser 2. Então, 2 menos 1, 1. Como eu só começo em 0, eu vou só até o mais ou menos 1. Então, no sistema binário, eu só tenho dois dígitos. Os dígitos 0 ou o dígito 1. Que pode ser positivo ou negativo, né? Então, está aqui a definição formal do que fizemos aqui acima, desse exemplo, né? Conhecido pelo menos na base 10. Vamos agora tratar cada uma das bases, dar um exemplo em cada uma delas. Então, ó, no sistema decimal, o meu B é 10. Então, interpretando aqui, o nosso conjunto beta, que é esse conjunto aqui, ele vai até aqui, 10 menos 1, ele vai até 9. Então, ele vai ser assim, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 9, que é equivalente ao 10 menos 1. Então, eu vou pegar esses caras e multiplicar por potências de 10, certo? E essa multiplicação, e depois somar isso, como feito aqui, vai me dar o número que eu estou trabalhando. Então, o número de modo geral na base 10, ele vai ser assim, ó, x na base 10, tá certo? Ele vai ser dn vezes 10 elevado a n, dn menos 1, né? Vou botar assim, ó. dn menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, mais d1 vezes 10 elevado a 1, mais d0 vezes 10 elevado a 0. E caso ele tenha números após a vírgula, né, a gente coloca assim, d menos 1 vezes 10 a menos 1, mais... Aí se eu tiver dois dígitos após a vírgula, por exemplo, esse cara aqui seria 4 vezes 10 a menos 2. Né? Então seria o próximo dígito e terminaria. Como ele pode ser uma dízima, quer dizer, um número que pode ser periódico ou não, tipo π, né, que é uma dízima não periódica, né? Nós teríamos também uma representação infinita para ele. Ou, por exemplo, uma dízima periódica, 1,33333. Então, nós teríamos também uma representação infinita para ele, tá certo? Para dar um exemplo, vamos pegar esse número aqui, ó, o 2030,4 na base 10. Então, vamos fazer a mesma expansão que nós fizemos aqui, ó. Esse cara aqui é posição menos 1, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, esse número aqui expandido, ó, 2 vezes 10 ao cubo, mais 0 vezes 10 ao quadrado, mais 3 vezes 10 à primeira, mais 0 vezes 10 a 0, mais 4 vezes 10 a menos 1. Então, de fato, se eu pegar e somar esse número aqui, eu tenho exatamente esse, ó. 10 ao cubo, 1000. 2 vezes 1000, 2000. Então, já tenho aqui a parte do milhar. 0 vezes 10 ao quadrado dá 0 vezes 100, ó. Essa parte aqui também. Como não tem ninguém, fica 0. Aqui vai ter um 30, ó. 3 vezes 10. E aqui na unidade, aqui eu não tenho nada, fica 0. E aqui, após a vírgula, eu tenho um 4 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 4 sobre 10, ou seja, 0, 4. Então, perceba que no sistema decimal, isso aí é bem, digamos assim, é familiar, né? É o que a gente meio que já trabalha. Só vou baixar um pouquinho aqui, porque ficou um pouco subido aqui. Vou só escrever aqui para não ficar... Só para ficar retinho, né? Então está aí um número no sistema decimal. Esse aqui a gente já trabalha, já conhece bastante. Agora vamos pensar, e se o sistema fosse binário? Nesse sistema, gente, o meu B, ele vale 2. O próprio nome aqui já lembra, né? Decimal 10, binário 2, octal 8, hexadecimal 16, né? Então, ó, B =
igual a 2. Se B é igual a 2, volta aqui na definição. 2 menos 1, 1. Então eu só posso ter os dígitos 0 e mais ou menos 1. Cuidado, gente, não esquecer e ir até o 2. E o 2 ele aparece quando a gente expande o número, tá certo? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, um número na base 2 ele vai ser a mesma ideia daqui de cima, só que eu vou trocar o 10 por 2. A mesma ideia que a gente fez aqui, né? Nesse exemplo inicial, que agora você entende mais formalmente, né? Então a gente também consegue representar qualquer número real nessa base. Então, na verdade, qualquer base seria suficiente para nós trabalharmos, tá certo? O problema aqui no computador é que o computador ele lida muito bem com a ideia do verdadeiro e falso, do ligado e desligado, do sim e do não. Então, nesse sentido, a base binária ela se adequa ao que a gente chama que é a base natural, né, digamos assim, do computador. Então é mais fácil programar tendo em vista este sistema numérico, certo? Então a mesma ideia de representação, trocando o 10 pelo 2. E aí vamos pegar um número aqui para a gente entender, ó. Por exemplo, esse número aqui, ó, 1011 na base 2. Ele expandido é como? 1 vezes 10 ao quadrado, afinal aqui a posição 0, posição 1, posição 2, mais 0 vezes 10 a primeira, ó, esse 0 aqui está aqui, mais 1 vezes 10 elevado a 0, tá certo? O engraçado, 0 não, desculpa, botei 10, ó o vacilo, ó, esse vacilo aqui às vezes ocorre, né? É 2, desculpa aí. Então, na verdade, como eu falei, a gente troca o 10 pelo 2, tá certo? É comum a gente dar essas esquecidas aí. Então, ó, 2 ao quadrado dá 4. 1 vezes 4, 4. Então, se a gente quiser transformar esse número aqui, pensar esse número aqui na base 10, a gente só faz a expansão dele. 0 vezes 2 a primeira dá 0, mais 2 elevado a 0 dá quanto? 1. 1 vezes 1, 1. Então, esse número aqui, na verdade, corresponde ao 5 na base 10. Então, o número 101 na base 2, tá certo? Equivale a quanto? 5 na base 10. Claro que não se importe ainda com essa transferência aqui. Nós vamos ter uma videoaula só explicando qual a versão entre bases, tá certo? Agora, muito cuidado, viu, gente? Para trocar adequadamente a base, tá certo? Eu coloquei o 10 ali, quase que dava uma tragédia, né? Claro que o 10 ali estaria certo se aqui fosse base 10, mas é base 2, tá certo? Então, outros dois sistemas são o octal e o hexadecimal. Eles também lidam muito bem com o computador. Eles meio que trabalham em conjunto com o 2. Então, nós percebemos que na base binária os números costumam ficar grandões. O que se faz? Pega-se bases que têm a ver com a potência 2, por exemplo, a base 8 é 2 ao cubo, né? E a base 16 é 2 a quarta, e escreve-se esses números muito grandes de forma bem mais resumida. Tá certo? Então, você meio que tem uma transferência aí mais natural do que para a base 10. Tá certo? Então, no sistema octal, voltando aqui, nós temos que o B vale 8. Então, nesse caso, nossa base são quais dígitos? Olha, como o B vale 8, se eu pegar aqui, 8 menos 1 dá quanto? 7. Então, eu vou de 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos 7. Ó. 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos 7. Então, qualquer número na base 8 só pode utilizar esses dígitos aqui. Se aparecer um dígito 8 lá, ele está na base 8? Não, ele está numa base superior à base 8. Pode ser base 9, base 10, mas não pode ser a base 8. Então, a base 8 só são permitidos os dígitos de 0 até 7. Assim como na base 10 não é permitido um dígito 10, por exemplo. Você só vai até 9, tá certo? Então, nesse sentido, a mesma ideia. Ó, eu vou trocar o 2 aqui, ó. Então, o número na base 8 ele vai ser o quê? Vai ser um desses caras aqui multiplicados por potências de 8. Então, mesma ideia, né? Tá aí. Só trocar a base. Por isso que eu falei que é meio análogo. Se você entender bem a base 10, você entende todas as outras bases, a ideia das outras bases, tá certo? Então nós temos aqui um número genérico na base 8. Para dar um exemplo, vamos pegar aqui um caso, esse número aqui, ó, 3, 7, 5, 3 na base 8. Vamos expandi-lo.
Olha, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então eu teria 3 vezes 8 ao cubo, mais 7 vezes 8 ao quadrado, que ele está na posição 2, mais 5 vezes 8 a primeira, mais 3 vezes 8 elevado a 0. Aí a gente pode fazer essa conta aqui, eu vou usar uma calculadora, né? A calculadora é permitida. Então vamos lá. 3 vezes 8 elevado ao cubo, mais 7 vezes 8 ao quadrado, mais 5 vezes 8, a primeira é 5 vezes 8, né? Mais, aquele último número, ele fica sempre na unidade, né? Então é sempre 3 vezes, é o número que está aqui vezes 1, então é só 3, né? Não precisa multiplicar por 8 elevado a 0. Quando eu faço essa conta, dá isso aqui, ó, 2027 na base 10. Então, na verdade, falar desse número aqui na base 8, ou seja, 3753 na base 8, é a mesma coisa de falar do número 2027 na base 10. Se você tiver dúvida em trabalhar com as bases, a nível de disciplina, você pode trabalhar na base que você gosta e transferir. Não é o mais interessante. Nós vamos aprender nas próximas videoaulas que nós conseguimos sim somar dentro de uma base dessa. Por exemplo, pegar lá dois números da base 8 e somá-los com ferramentas da base 8. Certo? Sem transferir isso para a base 10, fazer a soma lá e voltar. É permitido, só que isso gasta tempo. No caso do computador, ele teria que ir e voltar. Então é mais fácil para ele já permanecer na mesma base. Tá certo? Então, agora vejamos o sistema hexadecimal. Nesse sistema, nós temos o seguinte, ó. O nosso B ele vai ser 16. O que acontece, gente? Então nós vamos ter uma base beta que vai até quando? Ó, se a gente voltar aqui na definição, eu vou pegar 16 menos 1, 15. O problema é que nós só contamos com 10 dígitos, que vai do 0 até o 9. Então nós vamos precisar de mais outros dígitos para atingir o 15. O que a gente vai fazer nesse caso? Então a gente começa com a nossa base B, mantendo o 0, o mais ou menos 1, até o mais ou menos 9. A partir daqui a gente vai usar as letras A, B, C, D, até completar o restante. E essas letras vão ter alguns valores, né, que vão ser 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, eu vou ter o dígito, pode ser mais ou menos A, mais ou menos B, mais ou menos C, mais ou menos D, mais ou menos E e mais ou menos F. Valendo, né, aumentando de 1 em 1. Então, aqui é mais ou menos 9, mais ou menos 10, mais ou menos 11, mais ou menos 12, mais ou menos 13, mais ou menos 14, mais ou menos 15. Tá certo? Então, essas letras aí vão fazer o papel dos novos dígitos. Certo? Então, gente, neste sentido, a ideia vai ser a mesma, né, da expansão. Eu vou ter um número na base 16, ele vai ser um dn vezes 16 elevado a n mais um dn menos 1 vezes 16 elevado a n menos 1 mais um d1 vezes 16 elevado a 1 mais um d0 vezes 16 elevado a 0 mais um d menos 1, 16 a menos 1, e continua para cá conforme o número, né, tiver valores após a vírgula, tá certo? Então, para a gente exemplificar, vamos pegar um número típico da base 16. Por exemplo, esse número aqui, ó, A3 F na base 16. Parece assustar um pouco, tá certo? Mas você vai perceber que é bem simples entender. Esse número A3F na base 16, na verdade, ele é o quê? De acordo com a nossa definição aqui em cima, ele vai ser A vezes 16 ao quadrado, porque aqui é a posição 0, 1 e 2. Ele não tem vírgula, né? Mais 3 vezes 16 mais F vezes 16 elevado a 0. Então aqui 16 elevado a 1, 16 elevado a 0. São exatamente as posições. O problema aqui é o seguinte, que se a gente quiser calcular esse cara na base 10, a gente precisa pegar os valores de A e de F e trocar por números da base 10, né? Então nós temos aqui o seguinte, o A vale quanto? 9, 10, né? Então A vale 10. Opa! Então eu vou ter aqui assim, 10 vezes 16 ao quadrado mais 3 vezes 16, esse aqui já está ok, o 3 coincide o mesmo da base 10 e da base 16, e o F, ele vale quanto? 15 vezes 16 elevado a 0. Então a gente pode usar uma calculadora para calcular esse número. Então, por exemplo, 10 vezes 16 ao quadrado mais 3 vezes 16 mais 15 vezes 16 elevado a 0, então é só 15, né? Então, fazendo essa conta aqui, ó, nós temos esse número aqui, ó, 262, 3 na base 10. Então, o número
A3F na base 16 é equivalente ao número 2623 na base 10. Então, como eu mencionei anteriormente, nós podemos trabalhar na base que nos convém, entendeu? Se eu colocar uma questão, você pode resolver toda na base 10, mas o ideal é que você entenda como resolver ela na base que está. Por exemplo, se eu lhe dou lá dois números na base 2 e quero que você some, tente fazer essa soma na base 2. Por que isso? Porque ir para uma base e voltar, isso pode perder em tempo de computação. Então, onde um computador faria uma quantidade X de cálculo, ele pode estar indo para 3x, que é, vai lá, faz as contas lá e volta. Então, assim, pelo menos você duplicaria o tempo de computação. Então, um programa que leva lá 1 minuto para ser executado levaria 2, um que leva 1 hora, 2 horas. Então, nessa brincadeira de conversão, você pode estar o quê? Perdendo tempo. É interessante que você aprenda a manipular essas coisas dentro dessas bases. Tá certo? Da própria base, sem a necessidade de ir de uma base para outra. Claro, nós vamos aprender a converter, como nós percebemos aqui, a conversão para a base 10 de qualquer uma dessas bases é só feita expandindo-se. Nós vamos aprender nos próximos vídeos o que? Fazer essa volta e também fazer o que? Somar dois números dentro dessas bases, certo? Então, fica aí para as próximas, tá certo? Muito obrigado.